A intérprete Nathalie Graue, Joe Biden está falando e anunciando a equipe econômica nos Estados Unidos. Vamos ouvir. Uma equipe que vai nos manter seguros. E hoje tenho o prazer de anunciar indicações e nomeações para posições econômicas no nosso governo. Um time que vai nos ajudar a passar por essa crise econômica e reconstruir a economia de uma maneira melhor do que era antes. Uma equipe com muita experiência, que possui pioneiros com um grande histórico e que compartilham a visão para um alívio econômico nos Estados Unidos. Tendo a oportunidade, não há nada além da capacidade do povo americano. Não vamos nos esquecer de quem construiu esse país. A classe média e os sindicatos construíram a classe média. E dessa crise nunca antes vista, podemos reconstruir a economia para todos os americanos. Precisamos agir agora e precisamos agir juntos. Desde que vencemos a eleição, a vice-presidente Harris e eu temos feito muitas reuniões com líderes sindicais e presidentes, governadores, prefeitos de todos os partidos. Há um consenso de que, ao combater a Covid-19, precisamos garantir que as empresas e os trabalhadores possuem todos os recursos e a saúde para trabalhar com segurança. O objetivo é simples: manter as empresas e as escolas abertas com segurança. E para todos aqueles que perderam o emprego e tiveram que buscar um seguro-desemprego, nós incluímos o alívio, o Obamacare, para pessoas que perderam ou que correm o risco de perder, licenças para que as pessoas não tenham que escolher entre trabalho e família. Precisamos apoiar as pequenas empresas e os empreendedores que formam a espinha dorsal das comunidades em que vivemos e que estão correndo risco. Há uma necessidade de financiar as cidades para que os trabalhadores de primeira linha possam continuar a trabalhar. A futura secretária do Tesouro me deu essa lição de que nós temos a permissão federal para lidar com essas crises, assim como fizemos no passado, e precisamos manter os serviços públicos funcionando. Precisamos ajudar os governos locais para que eles possam ter policiais, bombeiros, educadores, assim como em 2009. E agora o Congresso aprovou um grande pacote de alívio para atender às necessidades. Mas qualquer pacote aprovado no final de um mandato só será bom por um tempo. Nossa equipe vai lidar com todas essas crises, principalmente a econômica e Covid-19. E essa equipe que anuncio hoje começará a trabalhar desde o primeiro dia e rapidamente para recuperar a economia. Eles vão nos ajudar e ajudar ao país a apresentar nosso plano que, de acordo com uma análise da agência Moody's, vai criar 18,6 milhões de empregos, com base numa proposta: reconhecer o trabalho duro e não a riqueza. Investiremos em infraestrutura, energia limpa e tantas outras coisas mais que vão criar muitos empregos, bem remunerados. É hora de acabar com as desigualdades que foram expostas. Os economistas falam de uma retomada em K,
Algumas pessoas estão vendo suas economias subirem e outras caírem drasticamente. Essa é a recuperação em K. Por exemplo, as vendas de casas de luxo têm aumentado em relação ao ano passado. Mas para aqueles no meio ou abaixo, estão tendo dificuldade de colocar comida em casa. Quase 1 entre 6 pessoas atrasaram o aluguel desde outubro. Com essa equipe e outros, nas próximas semanas, criaremos uma recuperação para todos. Vamos fazer essa economia andar novamente. Criaremos empregos, aumentar a renda, reduzir o preço de medicamentos e restaurar a espinha dorsal desse país, que é a classe média. Quero dizer a todos que estão em dificuldade, a ajuda está a caminho. Meu pai, eu já disse isso, ele perdeu o emprego em Scranton quando eu era uma criança. E aí, nos mudamos para a periferia de Wilmington. E ele me disse que o emprego é dignidade, é respeito. É sobre poder chegar em casa e poder dizer, vai ficar tudo bem. Eu não espero que o governo resolva os meus problemas, mas eu espero que entenda os meus problemas. E essa equipe entende. Para a secretária de Tesouro, tenho a honra de indicar Janet Yellen. Ninguém é mais preparada para lidar com essa crise. Ela será a primeira secretária do Tesouro, que também foi presidente do Fed e presidente do Conselho de Assessores Econômicos. É uma das principais economistas de nossa época. Ela passou sua carreira focando em desemprego e a dignidade do trabalho, o que é muito importante para mim e para todos nós. Ela entende o que significa para as pessoas e para as comunidades ter empregos decentes. Ser respeitado por seus vizinhos, isso é muito importante. E ser respeitado por todas as áreas. Uma educadora e filha de uma família de trabalhadores que nunca esqueceu de onde veio. O marido George também é um homem incrível. Janet será a primeira mulher no cargo. Temos que perguntar sobre o musical Hamilton. E agora precisamos ver se teremos um outro musical escrito sobre a mulher Yellen. Para a diretora de administração e orçamento, indico Neera Tanden. Ela foi criada por uma mãe solteira, contou com vouchers de alimentação, uma imigrante indiana que fez tudo o que pôde para sua filha, para ter o sonho americano, e ela fez isso. Ela entende as lutas de todas as famílias americanas e deve ser a primeira mulher não branca de origem asiática, sul-asiática, e a liderar o escritório de administração e orçamento. Então, ela será responsável pelo orçamento para controlar o vírus, lidar com a crise econômica e reconstruir melhor. Mas ela acredita no mesmo que eu. Um orçamento deve refletir nossos valores. De novo, falando do meu pai, que dizia sobre o que é valor. Não me diga o seu valor, me mostre seu orçamento e eu vou dizer o valor. Como secretário adjunto do Tesouro, eu indico o Wally Adeyemo. Olha, Wally, eu vou dizer o seguinte.
A senadora Warren gosta muito de você. Ela disse que eu roubei dela, mas muito obrigado por estar aqui. Trabalha com macroeconomia e com segurança. Eu disse para a senadora que eu ouvi lidar com várias questões em um encargo após o outro. Foi conselheiro adjunto de Segurança Nacional, trabalhou com a senadora Elizabeth Warren, criando o escritório financeiro para proteger os consumidores e os trabalhadores de injustiças. E agora o Wally será o primeiro afro-americano a assumir esse cargo. Um imigrante de Nigéria e filho de uma enfermeira. Ele entende tudo o que fazemos, e o que fazemos é para as famílias e para os trabalhadores. Entender suas lutas e dificuldades e seus sonhos. E ele entende ambos. Wally, obrigado por aceitar essa tarefa. Para presidente do Conselho de Assessores Econômicos, e ela foi uma grande professora em Princeton. Meus filhos sempre falavam de Princeton e Penn, mas eu indico Cecilia Rouse, uma das principais economistas, especialista em economia. Ela foi reitora da Escola de Assuntos Públicos Internacionais de Princeton, foi assessora conselheira de Clinton e, mais do que isso, é uma filha orgulhosa cuja mãe a encorajou a seguir a carreira econômica. E seu pai, um dos primeiros astrofísicos afro-americanos, que fez ela sonhar. Se confirmada, ela será a quarta mulher a liderar o Conselho de Assessores Americanos e a primeira afro-americana a ocupar o cargo. Ela será também membro de meu gabinete. Como membro do Conselho de Assessores Econômicos, também nomeio Jared Bernstein, um grande amigo, filho de uma educadora que o criou bem. Um ex-assistente social, ele é um dos meus principais conselheiros econômicos. Ele serviu como economista-chefe durante a vice-presidência, durante os anos do governo Biden. Eu não poderia pensar em mais ninguém ao meu lado para enfrentar os desafios adiante. Jared será uma das principais vozes na minha equipe. Sempre poderei contar com ele. Uma das coisas que posso garantir é que os trabalhadores sempre terão uma voz com Jared no Conselho. Como membro do Conselho de Assessores Econômicos, também nomeio Heather Boushey. Muito obrigado por sua ajuda na equipe de transição. É uma das principais economistas que vai garantir que construiremos uma economia para todos os americanos. Criada em uma família sindical, acredita que a economia não deixa ninguém de fora. Durante a campanha, falamos sobre reconstruir a economia, porque a economia é uma das principais questões de nossa época. Agradeço a essa equipe por aceitar esses cargos, agradeçam às suas famílias e aos seus sacrifícios também. Não poderíamos fazer isso sem vocês. E para todos os americanos, essa equipe estará lá para vocês e para suas famílias. Temos que garantir que todas as pessoas comuns tenham a chance de sucesso, porque tendo uma chance, elas nunca decepcionam. 11 anos atrás, eu e o presidente Obama tivemos uma crise e salvamos o país de uma grande depressão.
Nós não vimos um mapa de estados azuis ou vermelhos, só vimos os Estados Unidos da América. Trabalhamos com todos, nos recuperamos juntos como uma nação. A vice-presidente Harris e eu faremos tudo isso novamente com essa equipe incrível, a partir do primeiro dia. E ao Senado americano, espero que possamos trabalhar e seguir adiante como um único país. Então, vamos começar o trabalho para curar, reunir e reconstruir a economia para todos os americanos. Eles merecem isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e que Deus proteja nossas tropas.